Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto, tendo em vista que a igreja está de pé. O qual quero transmitir o que está no meu coração, no livro de Esdras, capítulo 4, Esdras capítulo 4, versículo 15, está escrito: vamos ler o 14 e o 15 para melhor compreensão. O 14 diz: agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém haver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. E então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Eu quero carinhosamente, respeitosamente agradecer ao pastor Silas Malafaia pela credibilidade, a sua anuência, para que eu pudesse estar neste altar, nesta igreja e diante de sua presença, sabendo eu que não tenho merecimentos à altura. E isso eleva a minha gratidão, pastor, ao Senhor, sua digna esposa, este coeso ministério e, obviamente, esta honrada igreja. Que Deus recompense-os por este feito. Quero fazer menção a Deus pela vida do pastor Eliel, pelo convite como responsável desse trabalho, ao pastor Odilton, muito obrigado, vice-presidente, ao pastor Lopes pela locomoção, o carinho, o cuidado da receptividade, representando-os, tem me tratado como príncipe. E a alegria de rever os amigos como o cantor Nani, pastor Elcio, e em vossos nomes externo a todos os demais amigos que porventura estejam entre nós. Queridos, como o tema ele é bem objetivo sobre respostas, e diante de um esclarecimento que nós já ouvimos, não seria mais necessário alguém falar ou pregar, pois o que nós ouvimos pelo pastor já é suficiente para entendermos o trabalhar de Deus. Mas eu gostaria de tomar por base este texto para falar-lhes sobre fundamentos. Quando nós observamos o contexto, os irmãos hão de convir que a história de Esdras aconteceu diante de um período caótico na vida de Israel. Diante de um caos pré-estabelecido que originou o cativeiro. E por anos, o povo de Deus foi subjugado pelo poderoso, potente reino babilônico. E quando o passar do tempo e de anos, chegou a oportunidade do povo recomeçar. A Bíblia diz que depois que os persas
predominaram, subjugando assim os babilônicos. Então Esdras começa a sua história falando do primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. O capítulo 1 demonstra o quanto Deus é Senhor, pois a Bíblia diz que Deus tomou Ciro, seu ungido, ou o capacitou. E dentro dessa capacitação, gerou no espírito de Ciro um desejo de um pagão motivar, patrocinar a reconstrução de uma história espiritual que havia sido destruída. Então, a situação não era fácil. Porque quando Esdras começa a escrever a história, a Bíblia fala que a situação não era boa. Então, Ciro estimula através de pregões, de pregações em todas as suas províncias, e além disso, por escrito, o desejo que Deus colocou no seu coração para edificar ou reedificar uma casa de adoração ao Deus de Israel. E por isso ele motiva através de mensageiros e escritas, para quem do povo de Judá estivesse predisposto a recomeçar, teria liberdade para voltar para Jerusalém, que é em Judá, e dar início a esta grande obra. Então, o contexto histórico mostra que, no capítulo 1, liderados por Zorobabel, por Jesua e outros corajosos, o povo volta para ajudar, para recomeçar. Uma história que até aqui estava sem credibilidade e aparentemente destruída. Então a Bíblia diz no capítulo 1 que eles assim o fizeram. E com o passar do tempo, quando eles chegam, este povo não teve capacidade de reconquistar 100% da sua terra, que havia sido tomada por pagãos. Um contexto histórico mostra que eles só conseguiram recuperar cerca de 1/3, que equivale a cerca de 1.200 quilômetros quadrados de todo o total de Israel. Então, todas as outras partes estavam sendo dominadas política, econômica e socialmente por pagãos. Então, o recomeço não era fácil, pois com 1/3 da terra, a economia não se desenvolvia, tanto no contexto econômico, e com isso o contexto social, a história vai se apertando a ponto de que, se Deus não intervém, não ia haver geração de Israel. Porque é daí que surge o casamento dos judeus e judias com os pagãos, por conta desta proporção demográfica que eles não tinham força para recomeçar. Então a Bíblia diz que agora vem Zorobabel, dedicado nas Escrituras, acompanhado de valentes, e chegam em Israel para recomeçar. Mas não era fácil. Se os irmãos observaram o capítulo 1, é de desafios, é coragem. E para recomeçar, é mais difícil do que para começar. Porque para começar, ninguém sabe quem você é, aonde você vai chegar e nem o teu potencial.
Mas quando você começa e o incidente vem para você reconstruir a história, não vão querer, porque já sabem quem você é e aonde você pode chegar. Então observe que o capítulo 1 descreve o desafio e o capítulo 2 é exclusivamente relatos de genealogia, do grupo que voltou, dos cabeças, de homens que voltaram para recomeçar. Então, quando nós deparamos com o capítulo 3, chega a hora de recomeçar. E por onde recomeçar? O capítulo 3 diz que a primeira coisa que discutiram e resolveram erguer foi o altar. Fazer fundamentos para ter força para recomeçar. A Bíblia diz que eles levantam o altar. E o altar é fundamental. Porque sem o altar não ia haver relacionamento com Deus. E sem o relacionamento não havia intimidade. E sem a intimidade, como foi dito, você não vai ter paciência de esperar em tempo de silêncio. Então o altar é necessário. Até hoje, muita gente me pergunta: por que o senhor prega chorando? Não tem como não chorar. Porque eu não fui formado em mídia. Eu fui formado em círculo de oração e escola bíblica. Um dos perigos da nossa geração, não é crítica, é até elogio, é que hoje nós somos bombardeados por um poder midiático tamanho e que não é ruim, muito pelo contrário. Mas se não tivermos cuidado, passamos rápido pela história. Porque o poder da mídia é excepcional. A mídia só precisa no máximo de 24 horas para pegar um desconhecido, um ninguém e fazê-lo despontar. E é nisso que muitos estão se baseando. Mas Deus não trabalha desse jeito. Se você não tiver relacionamento com Deus, não vai entender o seu silêncio. Porque Deus às vezes machuca. Parece que Ele esqueceu de nós. Porque a mídia só precisa de 24 horas no máximo. Mas para derrubar, ela precisa de menos do que 24 horas para jogar o famoso na lama de novo. Mas Deus demora. Mas jamais abandona e nem esquece. E para isso é preciso relacionamento. Sem altar não vai dar certo. Sem altar, o vento leva rapidamente. Então a primeira coisa que eles fazem para recomeçar é o relacionamento com Deus. Um lugar para chorar, para adorar. Você lembra, eu venho ainda de uma geração que tem pessoas que quando me vê lembram das igrejas antigas, dizem eles, em que quando nós íamos para o culto, era indispensável essa peça. A gente começava o culto antes de sair de casa. E quando a gente entrava nas igrejas, tinha irmãs que andavam com logo 2, porque um não ia ser suficiente para conter as suas lágrimas. Altar é necessário. A segunda coisa, agora com altar, o capítulo 3 de Esdras diz que a segunda coisa essencial para o relacionamento, para o recomeço, agora com altar, vem os sacrifícios e o holocausto. Vem os sacrifícios.
Porque o altar traz o relacionamento e o sacrifício traz a entrega. Eu estou tomando a minha vida não perfeita, cheia de falhas, mas com 15 dias de crente eu fui forçado a aprender a orar, a ter relacionamento com Deus. Porque com 10 dias eu ia orar, não aguentava, 5 minutos, no período de oração, eu me levantava, o joelho doía. Quando eu me levantava, sentava, ficava envergonhado, porque quando eu olhava para frente, para trás, para os lados, só tinha eu sentado. Os demais tudo de joelho, e o barulho era glória, aleluia, e línguas estranhas. Então, com 15 dias de crente, eu já orava 2 horas, sem tirar o joelho do chão. Com 1 mês de crente, eu já orava 8 horas. Já jejuava 5 dias por semana. Altar e holocausto. Até aí tudo bem. O capítulo 1 não desperta muita coisa, e o 2, mas o 3 começa o relacionamento e as entregas. Capítulo 3, versículo 2, o altar. Versículo 3, o holocausto, o sacrifício. Porém, uma conjunção adversativa no versículo 6. O versículo 6 diz, com o altar. O versículo 3 diz, com o holocausto. Mas o versículo 6 diz, porém, há uma conjunção adversativa. Faltava alguma coisa para encaixar. Ou seja, os alicerces ainda não tinham sido lançados. E sem o alicerces faltava muito. E enquanto o alicerce não foi fundamentado, não houve perseguição, não houve crise, tudo ia muito bem. Relacionamento, holocausto, festa, alegria, não incomodou. Mas o versículo 10 do capítulo 3 diz, quando os alicerces foram lançados, o negócio melhorou. Quando os alicerces da casa foi fundamentado, e o alicerce não era simplesmente, não é à toa que até hoje, para ter alicerce ele tem que ter pedra. Há historiadores que dizem que na época, história que me falta o nome agora, mas elas dizem que eles tinham que cavar até encontrar pedras, rochas. Então, quando foram lançados, aí foi uma festa só no alicerce. Aí houve sacrifício, houve cantores, aparecem cantores, aparecem sacerdotes já. A Bíblia diz que a alegria foi tão grande, que aqueles mais antigos que viram a primeira casa, quando viram o alicerce fundamentado, choravam. Uns choravam de alegria, os outros preocupados. A Bíblia diz que foi uma alegria tão grande que o choro não dava nem para discernir de quem estava triste e de quem estava alegre, porque era tão alto que de longe se ouvia o grito de alegria e os louvores que eram cantados depois que os fundamentos foram estabelecidos. Os fundamentos estabelecidos, houve festa. O capítulo 3 termina com esta festa. Mas a Bíblia diz, depois que os alicerces estabelecidos foram, começa o capítulo 4. Agora fundamentados. Aleluia. Aí a Bíblia diz no capítulo 4, que os seus antigos inimigos, que tomava parte de 2/3 da terra de Israel e outros da além do rio, ouviram o barulho de alegria. E agora incomodou, porque Israel já estava fundamentado nesses 3 princípios: altar, holocausto e alicerce.
Então o que é que ocorre? A Bíblia diz que vieram representantes destes inimigos. Agora fazer aliança com Zorobabel e com o povo de Deus. E eles disseram: os nossos deuses são bons, o de vocês também é. Então vamos fazer aliança e permita-nos reconstruir, recomeçar com vocês. Aí há uma reunião, dá-se para entender, e Zorobabel toma a palavra e diz: de jeito nenhum. Vocês não podem fazer parte desse negócio, não. Só quem vai poder reconstruir, recomeçar o templo do nosso Deus, somos nós. Aliança com vocês, fora. A probabilidade era favorável. Ora, em crise. Agora, 2/3 das pessoas circunvizinhas, eles com a carta do rei Ciro, com a autoridade real, para recomeçar. Era muito fácil fazer aliança. Vai subir mais rápido, agora vai. Nem toda aliança dá certo. E tem muita gente fazendo aliança com quem não deve. Não é fácil dizer não quando a situação é favorável. Não é fácil rejeitar esta proposta, esta ajuda, quando tudo parece ser favorável. Aí Zorobabel diz: de jeito nenhum. De modo algum vocês vão fazer parte nisso aqui. Para que foi dizer isso? Quando ele fala isso, a Bíblia diz que estes que pareciam ser amigos se revoltaram. E agora começavam a debilitar o povo. E além de debilitar o povo, fazia pressão para o povo não continuar a restauração. As ameaças contratavam pessoas para desestimular os judeus. E agora vão trabalhando. E a Bíblia diz que a força do povo vai debilitando-se, porém Deus estava no negócio. E a obra não parava. Deus estava dentro do projeto. Havia fundamentos. A pressão, a ameaça não parou a obra. Você pode observar que a obra continua. As ameaças, os desestímulos, não parou a obra. Aí vem o capítulo 4, a obra continuando no meio da pressão. Aleluia. A obra continuando no meio das pressões. Como as pressões, os descréditos, as ameaças não pararam a obra, então agora os inimigos resolvem mexer no passado. Aleluia. E não é fácil quando mexe no passado. Veja que o capítulo 4 vai se desenrolando. E é no capítulo 4 que agora se reúnem com as forças. E começam a escrever uma carta para o rei Dário, que já havia substituído, ou Ataxerxes, como queiram interpretar. E nestas cartas, eles vão denigrindo e mexendo no passado de Israel. Nesta carta, ele vai desenrolando e diz ao rei: ora, rei, felicidades. Paz seja contigo, rei. Isso era gente importante no meio da política da além do rio. Não eram leigos. Eram pessoas esclarecidas que tinham relacionamento diplomático e começaram a escrever para a Pérsia, para Dário, tentando vasculhar o passado de Israel. Nós somos amigos.
somos assalariados pelo este contexto e por isso somos fiéis e não queremos ver o vosso fim. Queremos te pedir que vasculhe, que procure no passado desta cidade. E o Senhor vai descobrir que essa cidade é rebelde. O Senhor vai descobrir que essa cidade não presta. E se o Senhor permitir que os fundamentos continuem e os muros se estabeleçam, o Senhor vai ter problema. Porque esse povo costuma não pagar tributos. Este povo pode verificar no passado que este povo, eles não pagavam imposto e por isso foram destruídos. Por isso este povo foi destruído. E a carta chega a Dário. E a Bíblia diz que o rei Dário vai buscar no passado de Israel. E quando busca, está lá claramente nos registros que Israel não era insubordinado, que Israel foi destruído e prejudicou a muitas províncias e a muitos reis. Ou seja, mexer no passado não é fácil. E para recomeçar, a gente tem que encarar algumas coisas do passado. Mas se tem fundamento, não vai ser abalado. Se tem fundamento, vai esperar em Deus. Podem mexer no passado. Diga comigo, estou nem aí. Pode vasculhar. Mas eu tenho fundamento. Vou recomeçar. Não vão me parar, não. Aleluia. Quando mexeram no passado, a Bíblia diz que a obra, o rei Dário, quando lê, que descobre, imediatamente manda a resposta. E a resposta era para parar. Imediatamente eu dou ordem a vocês que cessem esta obra. Parem! E quando eles receberam a resposta, não perderam tempo. A Bíblia diz que eles foram lá e com ordem real, a obra foi interrompida. O capítulo 4 termina com o cessar desta obra. E agora, o que fazer? É ordem real, a ordem foi parar. E tem que parar. E Deus? Não são nesses momentos que vêm os questionamentos? Não são nesses momentos que a dúvida vem? Se foi Deus que mandou e agora parou, a ordem é real, o que esperar em Deus? É aqui que se não tiver fundamentos, filho, desaparece. É aqui que se não tiver fundamentos, vai embora. É aqui que se não tiver fundamento, fica como muitos, batendo de porta em porta, mudando de ministério, todo momento, querendo resposta. Diga comigo, o chumbo pode cobrir, a coisa vai feder, mas eu não abro. Eu tenho fundamentos. Vou esperar. Por muitos dias, a obra parou. O povão cessou. É o rei que mandou parar. Mas eu acho lindo o capítulo 5. A Bíblia diz que Zorobabel, Jesua, e outro que eu me falho o nome, a memória, Josadab, salvo engano, não desistiram. Aí é neste período de crise que aparecem 2 profetas, Ageu e Zacarias. No silêncio de Deus você não está só. Eu lembro-me, biblicamente, que uma das maiores crises do rei Davi
foi o silêncio de Deus na morte de Absalão. A Bíblia diz que tudo parecia o fim, nada estimulava o rei Davi. Mas uma história extra-bíblica diz que se eu pudesse, como fez o pastor com a sua permissão, entrevistar Davi, aquele momento, como foi que você superou quando você estava só? Ele tinha me respondido, eu não estava só, pensei que estava, mas não estava. No dia que eu resolvi desistir, quando eu levantei a cabeça, tinha alguém na minha frente. Quem era? Asaf. E Asaf tinha oração, Asaf tinha altar, tinha sacrifício. Asaf, no meio da crise, ainda tinha alicerces. A história diz que o rei Davi faz 3 questionamentos a Asaf. Asaf, tu ainda ora? Asaf disse, eu ainda oro, rei. Asaf, tu ainda tem louvor? Ainda tenho louvor, rei. Tu ainda adoras, Asaf? Ainda adoro, rei. Então louva comigo, Asaf, adora comigo, Asaf, ora comigo. E a oração de Asaf levantou o rei Davi. Diga para quem está ao seu lado, se você puder, diga, você não está só quando o silêncio de Deus vier. No meio do silêncio, a obra parada. E Ageu dizia, vamos lá, gente. Zacarias chega, vamos lá, gente. Mas é ordem real. Aí a Bíblia diz que Ageu e Zacarias profetizavam e ajudavam a Zerobabel e Jesua. Isso quer dizer que profeta também carrega cimento, gente. É fácil rodar num pé só, profetizar como foi dito aqui, tal dia. Não, profeta também carrega pedra, profeta também carrega cimento. Quando a crise chega, profeta também trabalha. Tá uma onda aí, roda, é bonito, nada contra. Roda no pé só, profetiza. Um dia vieram me perguntar, Bento, tem um deputado aí que abençoa muito. E ele quer que tu faça uma campanha na casa dele que ele vai te abençoar. É fácil fazer isso. Mas na hora da crise, filho, fui não. Para você, fui não. Não faz parte do meu perfil. Mas na hora da crise, pode saber que esse neguinho aqui carregou cimento, tem os pés cheios de calo, de pisar, massa, porque profeta também trabalha. Eles ajudavam e não pararam. E com esses 5 personagens, não desistiram. Aí a notícia se espalha e agora entra o governador do outro lado do rio, o chefão chamado Tetanai. O capítulo 5 diz que a notícia chegou a ele. Tem um povinho lá ainda fazendo alguma coisa. Ele chama o escrivão, chama todo mundo, mas vai para arrebentar. Quando chega lá, pergunta, quem deu ordem para vocês continuar? Vocês não sabem que é ordem real? Aí eu quero o nome de quem recomeçou, quero o nome dos líderes. Aí chegaram para Zorobabel, para Jesua, os profetas no meio, e o escrivão. Agora eles queriam acusar diante do rei de novo a rebelião dos judeus. E ele começou bem. Começou escrevendo, ei, isso aqui está errado. Vocês estão desobedecendo uma ordem real. Quem é que está dando essa ordem aqui? Aí Zorobabel toma a frente e diz, escuta aqui. E o escrivão escrevendo, eles cometeram a besteira. Veja como é que ele faz. Ele levou o escrivão para escrever a carta, arrebentando com os judeus diante do rei Dário.
já que a primeira surtiu efeito, ele disseram, agora eles vão se acabar de uma vez por todas. Agora ele era o governador Tatenai falando e o escrivão já preparando a carta. Só que o escrivão também começou a colocar as palavras de Zorobabel. No emendar da conversa, o escrivão começou a escrever e o governador nem prestou atenção na besteira que ele fez. Ele começou a denegrir. E vocês estão recomeçando por quê? Aí Zorobabel diz, escuta aqui, moço. Nós somos servos do Deus, do dono do céu e da terra. Vocês sabem que... E o escrivão foi escrevendo. Vocês sabem que este templo foi construído e aperfeiçoado por um grande rei. Mas os nossos pais se esqueceram de Deus. E por isso nós fomos destruídos. E o escrivão escrevendo. E o governador não leu. E Zorobabel foi dizendo. Então, Nabucodonosor nos levou para a Babilônia. Mas depois de muitos anos, o rei Ciro apregoou e fez um registro, nos dando o direito de voltar, e não nos fez voltar de mãos vazias. Ele nos devolveu todos os utensílios que Nabucodonosor levou do templo e colocou no templo da Babilônia. O rei Ciro pegou um por um e nos deu de volta. E o rei Ciro falou, registrou e colocou na tesouraria, na chancelaria de Babilônia, este registro, nos dando o direito de recomeçar, e ele ia patrocinar tudo. E o escrivão nem percebeu. Aí Zorobabel diz, vejam, e se vocês puderem, peça para o rei Dário verificar que há um memorial na tesouraria em Babilônia. E memorial não é destruído. Você pode até não concordar, mas não vai destruir. Memorial é memorial. E só entende quem tem fundamentos. Manda ele verificar. E vocês vão ver. Aí o governador Tatenai nem releu a carta. O escrivão escreveu, vou conjecturar. Fechou, passou na língua, lacrou. E a cartinha parte para o rei Dário. O rei Dário faz uma reunião. E o rei mandava alguém ler. Dá para entender. Aí agora o leitor começa a ler diante do rei Dário. Começa com pejorativos. Que aquele povo é isso, que aquele povo é aquilo. Aí na carta o escrivão colocou, porém, isso está na carta do capítulo 5. Capítulo 6. Eles dizem que são servos de um Deus, dono do céu e da terra. E o escrivão lendo. E que há um memorial. Eles estão dizendo que há um memorial escrito pelo rei Ciro. Aí o rei Dário disse, peraí, volta. Tem o quê? Um memorial, tem o registro que o rei Ciro deixou. Quem foi que deixou? Ciro. E aonde é que está? Eles disseram que está na tesouraria, na chancelaria em Babilônia. O rei Ciro disse, para a leitura e vai buscar agora. Quem tem fundamento tem, gente. Aí quando pegaram os registros, que o escrivão começou a ler diante do rei, na reunião, quero acreditar, o registro dizia, eu, Ciro, servo do Deus vivo. Por mim se decreta hoje, vou sintetizar, que o povo judeu, autorizado por mim, tem o direito de voltar a Judá, ou Jerusalém, que está em Judá, e reconstruir um templo para o Deus de toda a terra. E tudo que eles precisarem,
vai ser patrocinado pelo rei. Se eles precisar de cimento, vai ter. Se precisar de cal, vai ter. Se precisar de areia, vai ter. Se precisar de novilho para o sacrifício, é que o rei que vai dar. Se precisar de ovelha para o sacrifício, é o rei que vai dar. Tudo que eles precisarem, é o rei que vai patrocinar. E tem mais. Dito por mim, que qualquer homem na face da terra revogar ou impedir esta obra, uma estaca ou uma linha vai ser tirada da sua casa e ele vai ser pendurado nela. E a sua casa vai ser destruída, porque esta obra ninguém pode parar. Esta obra tem fundamento, esta obra tem história. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. O mensageiro chega e o rei Dário manda a resposta de volta. Eu estou com dó de Tetanai, governador dos gentios. Quando o mensageiro chega, ele pensando que ia ser favorável, quando ele abre a carta, eu vou parafrasear. O rei Dário disse: Tetanai, governador da além do rio, esta obra não pode parar. Os judeus têm plena liberdade, e são vocês que vão supri-los. Tudo o que eles precisar, vocês vão dar. E vão pagar salário a eles. O pagamento vocês vão fazer. Diga para quem está ao seu lado: eu estou com dó de quem pensava que ia me parar. Altar, sacrifício, alicerce são fundamentos para quem espera em Deus. Quem tem esses fundamentos não se desespera, mas espera. Você já ouviu, mas só para dar sentido. Olha onde eu estou, gente. Com respeito às demais e os demais altares, mas eu estou diante de uma plateia e num altar desejado do Brasil e do mundo. Mas por quantos anos eu não ouvi: esse negro não vale o que come. Isso era de pessoas próximas e distantes. Só viam os meus defeitos. Mas um dia chegou um crente e disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: eu tenho muitos defeitos. Ele disse: ele é especialista em quem tem defeito. Mas ninguém acredita em mim. É desses que ele gosta. E me levou para a igreja. Eu estou falando de respostas. Jesus me aceitou em 92, dentro do canavial, onde eu morava. Trabalhei 40 anos, ainda sou vinculado a uma empresa, usina de açúcar. E com orgulho, plantei cana, cortei cana, limpei mato. A partir dos 12 anos de idade. Com 27 anos, Jesus me aceitou. Com 15 dias, me batizou com seu Espírito Santo. Eu passei 3 dias falando línguas estranhas. 1 ano e meio de crente. 1 ano de crente, aproximadamente. Pastor Elcio já pregou na minha igreja. O pregador chegou na fazenda onde eu me congregava. Uma igrejinha de 6 por 12.
E naquele culto, um dia de domingo, ele disse a mim, de púlpito, profetizou: as fronteiras do mundo estão se abrindo. O Brasil vai ser pequeno, porque Deus te escolheu e tem um projeto. Eu acreditei. Eu tinha o fundamento. Como eu disse, eu orava no mínimo 8 horas no dia. Eu já chegava do trabalho, nem às vezes tomava banho, já chegava de joelhos. Com 3 dias depois desse culto, um grupo de obreiros antigos, com cuidado na minha fé, me procurou e disse: Genival, a gente veio te dar um conselho. Tu é crente, mas a gente veio te pedir para esquecer aquele culto do domingo. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos que é impossível acontecer. O profeta errou. Quais são os meus defeitos? Tu é pobre, tu é analfabeto, e para piorar, você é preto. E eu disse: então nunca mais, se lá no mundo eu não valia o que prestava, e aqui do mesmo jeito, eu vou desistir. Nunca mais eu entro numa igreja. No dia seguinte eu estava de folga do trabalho, fui orar meia hora. Eu era líder de jovem. E com meia hora de oração e lágrimas, fui me levantar para nunca mais voltar. Mas os fundamentos prevaleceram. O Espírito Santo dava para perceber. Quando eu fazia força, tinha alguém me empurrando para continuar de joelho. E uma voz no meu coração dizia: eu não desisto de você. Espere em mim. Quando eu te chamei, já sabia tuas fraquezas. E nesse vai e vem, em gritos e lágrimas, fui para 4 horas da tarde. E o Espírito Santo dizendo: hoje eu vou te mostrar quem sou eu. Quando eu saí do altar, encostei a porta da igreja, era 4 horas da tarde. À noite ia voltar para o culto. Quando eu vou para casa, fazenda, os irmãos sabem como é, de usina. Aí um jovem vem correndo: irmão Genival, a tua menina saiu às pressas de casa, passando mal. Fui no posto de saúde precário, o médico e uma enfermeira. Quando eu entrei, ele disse: é o pai, fiz o que pude. Mas ela já deu entrada em óbito. Eu olhei na maca, minha filha sem respirar. E na época, no interior de Alagoas, nem funeral a gente sabia o que era, chamava enterro. A palavra era ainda... Aí ele disse: leve para casa, prepara o enterro. Ela teve uma crise aguda e não deu para recuperar, já entrou em óbito. Eu peguei a criança no colo aos pedaços, acabado. Quando eu saí do posto de saúde, as pessoas meneavam a cabeça. E a minha esposa chorando e gritando. Eu fui entrar na rua da minha casa, todos olhando. Aí o Espírito Santo disse: volte para onde você estava. Que hoje eu vou mostrar a você que eu não dependo do que o homem acha, nem do que o homem diz. Eu passei direto, gente. Quando eu cheguei na igreja, empurrei a porta, tinha deixado entreaberta, e joguei no piso e comecei a gritar desesperado. Os vizinhos foram buscar o doutor, dizendo que ele endoidou, foi para a igreja. Daqui a pouco o doutor entra, a enfermeira, os vizinhos cercam, que no Nordeste tem esse costume dos vizinhos ficar na janela lá de fora. E quando todos chegaram, a voz de Deus disse a mim: fui eu que te trouxe aqui, para te mostrar que eu não desisto de você. O meu silêncio não é o fim. E para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, gente. A menina morta começou a rolar no chão.
Daqui a pouco ela dá um salto. Daqui a pouco ela dá um salto. Ela começa a dar glória a Deus. Ela começa a dar glória a Deus. Só o médico ficou sem aceitar Jesus naquela tarde. 2004. Eu me impulsionei. Pastor Elcio, eu digo, agora vai. Eu ainda hoje viajo. Não ando com celular para a igreja. Não tiro foto. Porque dentro do meu coração, eu fui preparado para pastorear. Eu pastoreei 14 anos. Nunca imaginei viajar, mas era projeto de Deus. Quando deu 2005, aí os amigos chegaram. Você está importante. E eu animado, agora eu vou. Só que aí Deus silenciou. 2006, Deus silencia. 2007, Deus não fala nada, gente. E é esse silêncio que machuca. E como espera nele? Se ele não responde. Eu sobrevivi pelos fundamentos. Quando deu 2007, os próprios amigos chegavam na igreja, punham a mão no meu ombro e diziam, internacional, mas já zoando. Qual foi o país que você veio? Eu tinha vindo do Canavial, ainda sujo. Não era melhor ter desistido lá atrás? Mas os fundamentos prevaleceram. Era ele chamando de internacional e eu com o rodo na mão, limpando o banheiro, depois que largava do trabalho. Eu não desisto. Eu vou esperar. Ele é Deus. O dirigente da congregação me chamava de internacional. 15 anos, gente. 15 anos. Ele me fez a promessa. Em 2004. Eu estava com 29 anos. 15 anos se passaram para 16. Eu cheguei a 45 anos e ele em silêncio. E eu no Canavial. 2009. Pastor Elcio, pastor Sila conhece o pastor Zeneco. Como eu era da roça, do interior, nunca tinha chegado perto. Só que em 2009 o meu telefone toca. Era o secretário dele, dizendo, é o Genival? Sim. O pastor mandou dizer, era mês de junho, que em agosto é a convenção. O maior trabalho da Assembleia de Deus no estado. E ele vai colocar você para pregar uma noite. Não deu tempo nem eu questionar. Eu só vim contar a experiência. Mês de julho, os cartazes saíram na BR-101, 104 e na internet. Olha quem ia pregar, gente. Era cerca de 30 mil por noite, fora as plenárias. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, primeira foto. Pastor Sebastião Rodrigues, segunda foto. Pastor Messias, terceira foto. Pastor Josué Brandão, quarta foto. Só gente top, só gente da alta. E no meio deles tinha uma carinha preta lá. Quando os tetanais da vida viram a foto, não suportaram. Mas eu tinha fundamento. Foram procurar o pastor e disseram, pastor, não é verdade não, O senhor vai colocar aquele nego para pregar na convenção? Vou.
É ele mesmo, eu gostei, irmão, é ele mesmo. O senhor sabe que ele é da roça? Sei. Sabe que ele é analfabeto? Sei. O senhor vai ter coragem de colocar aquele negro numa convenção onde só tem pastor presidente? Vou. O senhor perdeu o juízo? Não. O que foi que houve? Foi Deus que mandou fazer o quê? Ele respondeu. Olha para quem está ao teu lado e diga: paciência, espera. Preguei na segunda noite, 2009. Até hoje eles dizem que foi o melhor culto. Agora, quando eu terminei de pregar, todo mundo me queria, me carregava nos braços, me beijava. Meu neguinho, eu te amo. Até que os tetanais tinham que me beijar, gente. Ele respondeu. 2010, eu inocente, o telefone toca. Alô? Do outro lado. Hello? Era Europa, era Suíça. O neguinho entra no Airborne a 330 e olha. 2010, o telefone toca de novo. Eu, alô, hello, era o América. 2012, pastor Silas, eu não entendia, só fiz dizer arigatô. Fundamentos. Tem altar, tem sacrifício, tem alicerce. São fundamentos essenciais para quem espera em Deus. Hoje eles me diziam na época: o fim desse negro é morrer debaixo de um pé de pau, dormindo debaixo de máquina, que era, quando muito dormia confortável, era debaixo de trator. Quando chovia, eu dormia com os morcegos. E eles diziam: esse negro não presta o final dele. Hoje, eu chego em hotel que a cama tem 3 metros. Aí para chatear eu digo: eu vou dormir atravessado hoje, só para chatear. Hoje eu prego nos maiores trabalhos do Brasil. Eu estou dizendo isso para te estimular a esperar, não desesperar. Eu estou dizendo isso para você não ir na onda. É muito bom, sim, ser midiático é ótimo, é favorável, mas não vá para a mídia sem ter fundamentos, que é passageiro. Hoje eu viajo mais de 15 vezes para fora do Brasil por ano. Hoje, por ano, eu viajo cerca de 250 vezes de avião. E às vezes, quando eu volto de viagem, Tetanai está me esperando no aeroporto. Deixa eu carregar a tua mala. E o neguinho vai na frente e Tetanai atrás. Estou com dó de você, filho. Vai ter que carregar. Vai ter que carregar. Espera em Deus. Não sou mais pobre, que eu não sou besta. Eu não sou mais analfabeto, que eu não sou besta. Estudei, sou doutor. Eu não sou mais analfabeto, mais pobre como eu era, porque eu me alimentava de caroço de jaca, casca de banana. Hoje eu já sei o que é salmão, filé mignon. Mas só para chatear o diabo, ainda continuo preto, para ele saber que Deus não faz acepção. Mas um preto cheio de Deus, cheio de esperança, um preto com fundamentos,
Fique de pé por um instante, me permita, pastor. Espera. Hoje é resposta para você. Mesmo com o perigo que está, mas nós somos crentes. Eu vou pedir a tua ajuda se você puder. Pastor Eliel, por favor. Se você está perto de uma pessoa conhecida, íntima, do mesmo sexo ou íntima, se você puder, com esse... Me ajuda aqui, companheiro. Se você puder, dá uma olhada e vira para essa crente que está do teu lado. Peça a ele para não respirar por uns 3 minutos. E diga para ele: estou nem aí. Quero nem saber como você chegou nessa vigília. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair fundamentado no altar, no sacrifício, no alicerce. Diga para ele: estou com dó de Tetanai e de todos que não acreditavam em mim, que pensou que eu ia desistir no silêncio de Deus. Diga: vou continuar esperando, porque hoje eu tive resposta. Diga para ele: me faz um favor, se depois dessa vigília tu encontrar eles por aí, dá um recado a eles. Diga a eles que eu estou com dó deles. Diga a eles que a casa deles caíram, porque eu vou continuar esperando em Deus. Eu vou continuar esperando em Deus. Abraça ele.